Está no ar trazendo para você informação urgente, informação de agora, a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Nós vamos trazer ponto a ponto para você entender toda esta situação de grande tensão na Bolívia diante da tentativa de golpe de Estado. Imagens que contam essa história. E claro, o nosso timaço vai trazer a análise e a opinião para você entender tudo. Começamos então com as imagens que você viu há pouco na tela. O tanque do Exército derrubando o portão do Palácio Presidencial. Essa imagem mostra a violência, a truculência, quando militares, parte das Forças Armadas, inverte contra um golpe de Estado. Inverte em um golpe de Estado. Tem as imagens? A primeira imagem que mostra, impressionante, um tanque de guerra derrubando o portão de acesso do Palácio Presidencial da Bolívia. Você vê que essa é a imagem da violência e da truculência de uma tentativa de golpe de Estado. A seguir, você confere os militares tomando conta da Praça Murilo, que fica em frente ao Palácio Presidencial, a principal praça de La Paz, que foi tomada hoje por essas forças militares, que, com armas pesadas, com tanques de guerra, marcharam em direção à sede da Presidência da República da Bolívia, e liderados por um general, o general Zúñiga, que é o general golpista que tenta esse golpe de Estado na tarde de hoje na Bolívia. Nós temos, inclusive, um pequeno trecho, uma fala de Zúñiga ao chegar à sede do Palácio Presidencial na Bolívia. Para você entender o discurso golpista, roda pra gente. Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Y el ejército no le falta cojones para velar por el mañana de nuestros niños, por el futuro de nuestros niños. Aí, só um trecho para você entender. É um golpe, mas o general fala em defesa da democracia, do futuro das crianças bolivianas. Só que, ao chegar à sede do palácio, ele encontrou o presidente Luiz Arce, eleito democraticamente, que foi à porta do palácio e encarou o militar golpista. Essa é a imagem, frente a frente. O presidente boliviano saiu dos seus aposentos, foi até a entrada do palácio e encarou e não aceitou a tentativa de golpe. Mandou o general retirar suas tropas. Esse foi o confronto do presidente que você vê agora em imagens. Esse era o clima, agora há pouco, na tarde, na frente do Palácio Presidencial boliviano. Olha, a Bolívia tem um baita presidente. Diante da tentativa de golpe, ele encarou de frente o general Zúñiga, o general golpista. Depois de não aceitar a intimidação, o presidente fez o seguinte: deu posse a novos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica da Bolívia. Tá aí as imagens. Destituiu todos os chefes das Forças Armadas, parte deles envolvidos nos atos golpistas, e nomeou novos chefes para liderar as Forças Armadas. E fez a convocação do povo, para que o povo reagisse à tentativa de golpe, para que o povo defendesse a democracia na Bolívia. Vamos ver o que ele falou, tem legenda para você acompanhar. Hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia
Y aquí estamos firmes en Casa Grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Que viva! Aí o presidente com o seu grupo de ministros reagindo ao golpe, convocando a população para ir às ruas, mas o povo já estava nas ruas, inclusive enfrentando militares armados, fortemente armados. Essa é a imagem das ruas da capital boliviana na tarde de hoje. População indo diante de militares armados com o seu esquema do golpe montado para resistir a favor da democracia. E esta fala do presidente, essa ação do povo boliviano, foi imediatamente respaldada pelo mundo. Vários líderes mundiais agiram, se manifestaram contra o golpe de Estado e a favor da democracia na Bolívia. O Brasil se manifestou em nota, através do Itamaraty. Foi um dos primeiros a se manifestar a favor da democracia e contra o golpe. Veja aí a nota do Itamaraty, que, em resumo, condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia e destaca, manifesta apoio, solidariedade ao presidente Luiz Arce e ao governo e ao povo bolivianos. O presidente Lula também se manifestou e disse o seguinte: em nota, o presidente afirmou: a posição do Brasil é clara, sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos o nosso compromisso com o povo, a democracia, no país irmão, presidido por Lúcio Bolívia. Ele marcou o presidente da Bolívia, foi na rede social X. E a reação do presidente de encarar o golpista, de destituir os comandos das Forças Armadas e eleger novos comandantes, o apoio do povo na rua, o apoio internacional a favor da Bolívia contra o golpe de Estado, fez com que as tropas golpistas recuassem. E aí tem imagens dos tanques, dos militares, saindo da Praça Murilo. Olha essa imagem, os militares saindo dos seus tanques e nos caminhões amontoados. Aquela imagem por cima deixa claro como foi a retirada desses militares. Essa imagem, amontoados em caminhões, deixando a Praça Murilo, a tentativa de golpe fracassando. Muito bem, esses são os fatos. Vamos agora com o nosso timaço para você entender melhor, com análise e com opinião. Começando com Cíntia Lages, que eu peço, Cíntia, sua avaliação desse momento da Bolívia, e eu sei que você tem mais informações também para a gente. Boa noite. Boa noite, Ananias. O que aconteceu hoje na Praça Murilo, La Paz, na Bolívia, mostra muito, ensina muito ao mundo, ensina muito ao Brasil. A gente tem imagens, estou mandando agora para a Aline, imagens do general Zuniga sendo detido, o general golpista que foi destituído, e por conta disso ele armou esse golpe. Então a gente vai contar essa história hoje aqui. Ele já foi detido, ele que teve aquele enfrentamento com o Arce. A gente tem também o Arce nos braços do povo. Então o que a gente mostra hoje para o mundo, Ananias, e isso vindo da Bolívia, um país que tem 200 anos de independência e já teve 194 entre tentativas de golpe e golpes bem-sucedidos, que o mundo não aceita mais isso. O mundo não aceita esse retorno aos anos de 1960, 1950, quando a gente via os tanques militares nas ruas
tomando o poder. Isso tudo que durante a tarde de hoje nós vimos, nós pudemos testemunhar, e que é uma banalização da violência, uma banalização do fascismo, porque não há outra expressão para a gente falar do que aconteceu hoje na Bolívia, mostra que o mundo não aceita mais isso. Eu acompanhei durante todo o dia de hoje as emissoras de TV da Bolívia, a imprensa da Bolívia, as pessoas que no Twitter têm uma influência dentro da Bolívia, mostrando que desde o inicial ao final disso, e o que a gente vai ver, Ananias, é que essa banalização, essa banalização das imagens que a gente vê hoje, que a gente já viu acontecendo lá na Palestina, com aquelas mortes. Lembra que a gente falava no programa das mortes sendo transmitidas ao vivo? O que a gente viu hoje foi algo que nos remete àqueles filmes de segunda e terceira categorias, contando os golpes militares, de como a América Latina era considerada como a terra da República das Bananas. A Bolívia mostrou hoje que não é bem assim e que o mundo não aceita mais esse tipo de coisa. O golpe falhou, e falhou por vários motivos, e a gente vai contar isso hoje. Falhou porque a comunidade internacional não apoiou, falhou pela postura firme do Luiz Arce, que, aliás, está com uma impopularidade muito forte lá na Bolívia, e isso vai mudar essa situação toda. Falhou também pela responsabilidade dos opositores com a democracia. A gente viu a Jeanine Áñez, que era aquela autodeclarada presidente, depois do golpe do Evo Morales em 2017. Ela postou ela da prisão, condenando esse golpe. E aí, quantas lições a gente tem para o... né? Eu acho que hoje foi dia do Brasil aprender com aquelas imagens e com tudo que aconteceu na Bolívia. Hoje, e o Osmei hoje, e vai entender muito bem essa minha frase, hoje é um dia em que o nosso querido Eduardo Galeano estaria muito, muito feliz de ver o que aconteceu hoje na Bolívia. Você viu aí, inclusive, o print, quando a Cíntia falava da líder autodeclarada opositora do presidente, Jeanine, repudiando de forma total a mobilização de militares na Praça Murilo, pretendendo destruir a ordem constitucional. Esse é o tweet de Jeanine. Osmando. Ananias, a Cíntia trouxe muito bem a questão da Bolívia e o exemplo que isso representa para o Brasil, porque as motivações são as mesmas. Diferentemente do Brasil, em que os militares não foram às ruas no dia 8 de janeiro, mas tramaram nos bastidores e muitos deles foram coniventes e houve troca de comandos posteriormente ao ocorrido naquele dia. A Bolívia tem uma tradição muito mais forte nas tentativas de golpes durante sua história. Um levantamento feito pelo professor, pelo estudioso da história da Bolívia, Maurício Santoro, mostra que a Bolívia já passou por 194 tentativas de golpe durante os seus pouco mais de 200 anos de história. Isso mostra que há um mesmo discurso, que é o discurso das liberdades. A gente ouviu aí na fala do Juan José Zúñiga, e os futuros, a família, as crianças, mesmo discurso que pregaram aqui, pregam lá, que é uma prática da extrema-direita que se alia a militares para tentarem derrubar o poder. É importante que tenha havido essa reação imediata, muito fundada na coragem pessoal do presidente da Colômbia, da Bolívia, que foi de imediato enfrentar o general Zúñiga e conseguiu o apoio imediato da comunidade internacional,
que se manifestou imediatamente e da própria comunidade boliviana que foi às ruas para defender. O presidente Lula postou imediatamente uma mensagem no X, dizendo que os golpes nunca deram certo e não darão certo. Este general que hoje comandou esse movimento golpista é o mesmo que há alguns anos tentou era ministro, era comandante do Exército e tentou derrubar o presidente Evo Morales. Então, este mesmo elemento vem hoje para comandar essa tentativa de golpe contra o presidente da Bolívia e, imediatamente, é um exemplo que o mundo precisa aplaudir. Imediatamente, o próprio presidente da República teve a capacidade de mobilizar Exército, Marinha e Aeronáutica, substituir comandantes e conseguir a adesão do povo para que esse golpe seja fracassado e não volte a se repetir, não seja daqui a pouco o 195 tentativas, como já ocorreram 194 no passado. Olha, eu vou reforçar a informação aqui trazida pela Cíntia, vou pedir por gentileza para colocar aí a imagem do general Zúñiga, porque ele foi preso depois dessa tentativa de golpe. E a Procuradoria abriu uma investigação, o Ministério Público boliviano abriu investigação contra o general e os seus apoiadores, que com a tentativa de golpe fracassada agora está na cadeia. E essa tentativa, Cíntia, não começou hoje. Você tem informação, inclusive, de como foi esse desenrolar para chegar nesse fato de hoje e na prisão do Zúñiga. Conta pra gente. Exatamente, Ananias. Eu ouvi agora há pouco uma entrevista do embaixador brasileiro lá em La Paz. Ele dizia o seguinte, a gente não tinha ideia, a sociedade não tinha ideia que isso estava acontecendo. Errado. O Evo Morales, o ex-presidente da Bolívia, contou isso em dados. Ele deu um passo a passo do golpe no tweet dele, aberto para quem quisesse ver. E esse talvez, Ananias, seja o grande erro dos governos, não se prepararem para o que está por vir. O que aconteceu? O Zúñiga, esse general, era comandante do Exército, o nome dele é Juan José Zúñiga, ele era do Exército. E numa entrevista, inclusive eu mandei para a Aline, a entrevista aconteceu há alguns dias, ele fez uma declaração bombástica. Ele disse que, se preciso fosse, iria prender o Evo Morales, ex-presidente, para evitar que ele voltasse ao poder. Isso porque a Bolívia vai ter eleições gerais em 2025, ou seja, no próximo ano. Depois de todo aquele imbróglio que aconteceu em 2019, a gente pode lembrar aqui para contextualizar. O que aconteceu? Em 2019, as eleições foram contestadas, o Evo Morales deixou o poder. Por quê? Porque havia uma ameaça de golpe. Naquela época, a Jeanine Áñez, que a gente mostrou agora aí há pouco no tweet, ela foi a autoproclamada presidente. Ela era presidente do Senado e ela assumiu a presidência. Mas isso nunca foi reconhecido. Inclusive, a OEA, Organização dos Estados Americanos, depois mostrou toda a lisura do processo eleitoral. Mas o fato é que o Evo Morales foi sacado do poder e ele preferiu deixar a presidência para evitar que o país entrasse em colapso. Áñez encerrou seu mandato, foram feitas novas eleições em 2020, o Arce ganhou com 55%, ele é um professor universitário, mas também era um ministro da Economia. Ele foi o autor, o idealizador, ele era o Fernando Haddad do Lula, o idealizador de uma grande reforma econômica que aconteceu na Bolívia. Ele foi eleito, estava tudo bem, porém o Arce, que é do partido da... como é que é o nome do partido deles? Eu anotei aqui. Ele é do Partido Movimento Socialista. Partido Movimento Socialismo, que é o mesmo do Evo Morales. Eles brigaram, né, ao longo desse mandato e cada um para o seu lado. Ocorre que no dia de hoje, o Evo Morales já havia denunciado ontem toda uma movimentação do Exército. Primeiro, o Zúñiga convocou as tropas para voltarem ao quartel. O que eles estivessem fazendo, eles voltariam para o quartel. Segundo, é importante a gente lembrar que era um comando, o comando que arquitetou
toda a tentativa de golpe. E aí, esses policiais, a gente viu nas imagens também, policiais militares, da Polícia Militar da Bolívia, que não eram sob o comando do Zúñiga, mas que estavam lá participando dessa tentativa de golpe. Era, portanto, uma facção do exército, não era todo o exército boliviano. Esse é um ponto. O outro ponto, o Evo Morales, que hoje está brigado com o Arce, denunciou o golpe nos dias anteriores. Ele disse que estava havendo uma escalada que levava a uma possibilidade de golpe. O que acontece? A comunidade internacional não viu isso. Ninguém levou isso a sério. E isso, Ananias, Osmando e Kátia, que eu já vi estar no estúdio, nosso colega Alessio também, que vai estar conosco, talvez o grande problema dos governos táticos, é não levarem em conta o passo a passo para uma tentativa de golpe, porque isso poderia ter sido evitado. Mas, enfim, não foi. Porém, o Arce agiu de uma forma pontual. Eu acho que aquele livro da Márcia Tiburi, socióloga brasileira, hoje teve um símbolo. Como conversar com fascistas? Como é que se conversa com fascistas? O que o Arce fez? Ele foi para cima. Ele fez barricada. Temos imagens dele fazendo barricada, colocando móveis para evitar a entrada. Ele peitou o general e disse, vá para casa, porque você não tem o apoio. Ele pediu o apoio internacional e conseguiu. A gente tem Pedro Sánchez, da Espanha, a gente tem a Ursula von der Leyen, que é da União Europeia, a gente teve o Gustavo Petro, da Colômbia, o Boric, imediatamente, tivemos o Lacalle Pou. Todos os presidentes da América Latina condenaram veementemente esse golpe, o que foi extremamente importante. Então, a gente vê que todo esse passo a passo, isso não foi surpresa, Ananias. Sim. Talvez não tenha sido visto como deveria ser visto por todos os presidentes eleitos democraticamente da América Latina, que isso pode acontecer em qualquer um desses países. O que eu acho que é pontual no que aconteceu hoje, para finalizar? Imediatamente, o Evo Morales, que é uma grande liderança e quer se candidatar, e por isso o Zúñiga iniciou esse golpe, porque disse que prenderia o Evo Morales para evitar que ele fosse novamente presidente. Imagina isso, um general dizer, olha, vai ter eleição, mas eu não aceito que o Evo Morales dispute as eleições, e eu vou mandar prender. Foi isso que desencadeou toda essa crise. Sim. E isso foi divulgado amplamente. Então, não é surpresa para ninguém. Né? Então, acho que é importante a gente contextualizar. E hoje ele é que está preso. Hoje o Zúñiga é que está preso. E ele é que está preso. Kátia. Ele está preso. Vou destacar um ponto que a Cíntia colocou, que eu acho que é o ponto mais importante, né? Os adversários políticos, que hoje o atual presidente é um adversário político do Evo Morales, a Ánies, né, que se autoproclamou, ninguém apoiou, né? E fica claro, a mensagem que fica clara é que, por mais conturbado que o país esteja, né, porque a Bolívia está vivendo ainda, tem todo esse processo que a Cíntia fez aí, a retrospectiva, é de conturbação política. Mas, por mais conturbado que um país esteja, o golpe militar, a tentativa de instituir ali a vontade popular, ela não é mais aceitável. Não é esse o caminho para se chegar a uma estabilidade. E a mensagem que fica, eu acho que, principalmente aqui para a América, porque o avanço dessa violência, o avanço do extremismo, né, o avanço de se querer usar a força e se impor pela força, e para isso é preciso ter apoio do Exército, isso é claro, não é mais aceito, não é esse o caminho. Por pior que a situação política do país esteja, que as forças políticas, a economia, o que quer que seja, a tentativa de golpe, de instituir um presidente eleito pelo voto, não é o caminho, e ficou clara essa mensagem de que não haverá apoio para esse tipo de ação. Isso eu acho que isso é o mais importante. Alessio. Os colegas resumiram bem todo o histórico, né, da história da Bolívia, a história recente política, a Cíntia também trouxe esses dados, mas eu queria trazer e destacar alguns pontos. Primeiro, a atuação do Brasil em contraponto aos Estados Unidos, porque tanto Itamaraty como o presidente Lula
fizeram questão de se manifestar de forma muito rápida, muito enérgica, enquanto os Estados Unidos lançou uma nota dizendo que acompanhava com atenção essa situação. A Cíntia pontuou que a comunidade internacional não teve esse apoio, felizmente, ao Zúñiga, né? Mas que ele fez essa tentativa imaginando que iria dar certo, obviamente, como aconteceu no Brasil, e aí eu faço essa outra relação com o que aconteceu aqui no país, porque a gente não teve essa medida enérgica. A gente passou o dia acompanhando aquelas imagens, só no final da tarde foi tomada alguma decisão, demorou muito para a condenação chegar para os envolvidos dos atos de 8 de janeiro do ano passado. Então, assim, a Cíntia trouxe uma frase que é muito importante. O Brasil aprende no dia de hoje uma lição que já deveria ter sido aprendida em 1964, algo que não era para a gente estar debatendo, né? Golpe de Estado é coisa do passado e de um passado muito atrasado, muito retrógrado, é algo que a gente não deveria nem estar discutindo. Mas parabenizar, né, a ação do presidente, mas agora no início da noite, a Cíntia trouxe a informação também da prisão do Zúñiga, né? Ele já na cadeia já disse que foi um plano orquestrado pelo presidente. Obviamente, o presidente ainda não se manifestou sobre essa fala, que é bastante polêmica, porque na sua declaração para os policiais, ele afirma que teve um combinado no último domingo com o presidente para forjar esse golpe. É claro que é uma declaração precisa ser averiguada, precisa ser investigada, mas a gente não acredita, até pela reação do próprio presidente. Ele se coloca à frente dos militares que estavam armados. Vale lembrar que o presidente não estava sequer com arma branca contra fuzis, contra tanques de guerra que literalmente tentaram invadir o Palácio da República lá da Bolívia. Então, hoje o Brasil aprende, hoje a Bolívia também se mobiliza mais, porque o presidente realmente estava com a imagem desgastada, ele agora certamente, inclusive já tem imagens de manifestações aí enormes lá na Bolívia em defesa do Estado da democracia. E só para finalizar, Nenis, a Cíntia também tocou num ponto sobre banalizar o fascismo, né? Eu coloco o termo romantizar, porque o coronel, no início ali da sua tentativa de golpe, ele disse, olha, a gente está aqui em nome da democracia, está aqui em nome dos nossos filhos, das crianças, quando na verdade a gente sabe que essa é a desculpa utilizada por qualquer golpista, qualquer fascista, para se tentar o apoio popular, e felizmente, dessa vez também não conseguiram. Tudo conversa fiada, a gente sabe, aquele discurso fácil. Arremata, Osmando. Dias, a gente sabe que a Bolívia é um dos maiores produtores de lítio do mundo. E o lítio é um minério que tem atraído a atenção de várias partes do mundo, inclusive de um cara chamado Elon Musk, que tem tido muito interesse no lítio brasileiro e no lítio da Bolívia, por causa da fabricação de carros e de produtos ligados à comunicação. Pois bem, o Elon Musk acaba de postar uma mensagem extremamente enigmática. Eu estou aqui no Opera Mundo, está dando essa informação. Uma mensagem extremamente enigmática, em que aparece uma imagem de uma águia que é, entre os bolivianos, considerado como um símbolo do chamado destino manifesto do país. O que é isso? Aquilo que eu falava, de que a Bolívia já teve 194 tentativas de golpe na Bolívia, porque ele, numa entrevista, o Elon Musk, numa entrevista em 2020, ele confessou que colaborou, que ajudou no golpe de 2019 na Bolívia. Então, essa publicação de agora pode significar que ele está por trás do estímulo à tentativa de golpe que acaba de ser dado naquele país. São mãos invisíveis que certamente trabalharam nesta tentativa de golpe, que garantiu a Zúñiga ter essa audácia toda, a peitar o Palácio Presidencial com um tanque de guerra, mas que fracassaram. No final das contas, tem a imagem aí, vamos concluir com ela. Claro, a gente vai retornar a esse assunto, a situação da Bolívia, que tem 16 mil brasileiros morando, em geral estudantes, empresários no país. É a imagem que mostra o presidente sendo carregado depois da tentativa de golpe fracassada. Fortalece a democracia na Argentina, na Bolívia, fortalece
o presidente Luiz Arce pela forma como enfrentou, como peitou os golpistas no seu país. Muito bem.